E a história que eu vou contar hoje pra vocês não é bem a história, né, gente? Isso aqui é só mais uma constatação daquilo que eu sempre venho falando pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Projeto Zeta. Esse nome é um tanto quanto brega, né? Mas é um projeto muito interessante que foi conduzido pelo governo dos Estados Unidos, envolvendo ninguém mais, ninguém menos que habitantes do sistema de Zeta Reticuli. Que sistema é esse? Eu não tô sabendo. Ai, gente, olha, senta pegar pipoca e vem comigo. Não é segredo pra ninguém, nunca foi e também nunca vai ser, que vários líderes políticos já assumiram a existência de extraterrestres. É tipo assim, na hora que eles estão no cargo, eles não falam nada, mas depois eles saem, daí não aguentam e contam um monte de coisa pra todo mundo. É o caso do Paul Heller. Ele é ex-ministro canadense, ele fez umas revelações assim, gente, que olha, vou falar pra vocês. É uma das histórias mais interessantes que eu já vi sobre alienígena e também tem várias comprovações bizarras, então assim... Tio Paul, queremos você aqui com a gente contando essa história ao vivo. Ele deu uma entrevista, ele fez várias revelações muito fortes quando o assunto é Estados Unidos e alienígenas. Ele contou a todos sobre o Projeto Zeta. O Projeto Zeta, nada mais nada menos que foi um projeto que os Estados Unidos conduziram, eu chamaria de programa de intercâmbio, vai. Um programa de intercâmbio que os Estados Unidos conduziram com habitantes do sistema de Zeta Reticuli. Basicamente, eles mandaram 12 astronautas para esse planeta, esse sistema, dentro de umas naves bem específicas que a gente já vai falar. E eles fizeram intercâmbio com os ET, gente. São 12 soldados enviados para viver neste planeta alienígena. Palavras do ex-ministro, entre aspas. Ex-militares dos Estados Unidos não apenas se comunicam com os alienígenas, mas já fazem viagens interestelares para seus planetas. E o ex-ministro do Canadá não foi a primeira pessoa a falar sobre este assunto. Houve também um ex-sargento da Força Aérea Americana chamado Richard Doty, que também confirmou que esse assunto é real. Doty contou à jornalista Linda Moulton Howe, que é uma jornalista bem polêmica lá dos Estados Unidos, que ela só descobre esses casos de alienígena, que os militares americanos tinham um plano secreto de cooperar com esses ETs. Que bonito, cooperação é tão bom. Já eu explico pra vocês o que eles estavam cooperando. Esse projeto começou logo após o incidente de Roswell. Eu sempre menciono o incidente de Roswell aqui, é porque realmente foi um marco na história da ufologia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu tenho aqui explicando tudo o que aconteceu em Roswell, gente, com todos os detalhes, as patentes do governo, falando tudo um monte de coisa. Ó, se liga no vídeo do card, que é lá que explica o caso Roswell. Mas antes, vem aqui comigo. Esse sargento disse a Linda Moulton Howe que... naquele incidente lá de Roswell, um dos alienígenas que estava dentro da nave foi encontrado ali, naquele terreno, tipo meio que abatido ali nas pedras. Daí ele foi levado para a Facility, que a gente já sabe muito bem que Facility é essa, né? E acabou falecendo durante esse processo. Só que antes dele falecer, ele enviou algumas mensagens para o seu planeta natal. E uma dessas mensagens foi respondida de volta. Ele disse aos oficiais que ele era proveniente do sistema de Zeta Reticuli. Gente, já tem vídeo aqui explicando certinho para vocês que tipo de criatura vive nesse sistema. Também vou deixar o vídeo no card. É interessante porque o sistema de Zeta Reticuli é um sistema bem grande, tá? Nesse sistema existem vários tipos de criaturas diferentes vivendo. Uma delas, e inclusive a que é mais proveniente de lá, são os Greys, mas um tipo específico de Grey, também conhecido como Grey de Zeta Reticuli. O sargento disse, entre aspas, antes de morrer, ele enviou 6 mensagens para seu planeta sem receber respostas. Porém, no final daquele ano, o exército dos Estados Unidos finalmente recebeu um primeiro contato. Depois disso, a interação aumentou até que o plano de troca foi planejado. Em 1962, então, os militares dos Estados Unidos receberam um plano de troca, ou seja, quem eles mandariam para a Terra e quem eles teriam que mandar para o sistema de Zeta Reticuli. Olha, eu tenho dó de quem foi para lá. Porque assim, viraram escravo, né? Vamos falar a verdade. Então, depois desse primeiro comunicado, eles enviaram uma espécie de missão diplomática para a Terra, com uma nave pousando na base aérea de Holloman, que fica em New Mexico, nos Estados Unidos, que é bem próximo ali da região de Roswell também. E, gente, choquem! John Fitzgerald Kennedy, ou simplesmente o Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos, aprovou essa troca. Então, se alguma vez você teve dúvida do motivo pelo qual Kennedy foi assassinado, aí está a tua... Assistam! Daí então
Então, quando Kennedy aprovou, 12 soldados foram enviados para esse planeta. Dentre eles, 4 pilotos, 2 linguistas, um biólogo, 2 cientistas, 2 médicos e um oficial de segurança. E até então você tava falando assim, nossa, mas isso é uma história muito fantasiosa, né? Eles não foram, você sabe como? Tem provas. Eles foram registrados pelo Seguro Social dos Estados Unidos, que é como se fosse o nosso CPF do Brasil, que nos Estados Unidos é o Social Security. E, gente, eles foram registrados como funcionários mesmo do governo. Lá tem todas as informações dos registros deles, dos trabalhos deles, do que eles foram fazer, e foram esses arquivos que eu usei para poder trazer esse vídeo para vocês. Então, assim, por mais que a gente queira falar que essa história é zoeira, porque eu olhando eu falava, é zoeira isso aí. Não é, gente, tem registro. Depois eles foram listados como pessoas desaparecidas em batalha. Mas a gente sabe a verdade, né? Então, em 24 de abril de 1964, uma nave deles pousou lá no New Mexico, nessa mesma base aérea, e levou os 12 soldados para outro planeta, meio que como intercâmbio. 16 funcionários do governo americano receberam pessoalmente a chegada desses visitantes um tanto quanto especiais na base de Holloman, no New Mexico, e o presidente Lyndon Johnson estava presente também. Por isso que eu falo, gente, eles sabem de tudo. Todas essas informações estão registradas em um livro conhecido como o Livro Amarelo, muitas aspas nesse livro amarelo, porque não se sabe exatamente o nome dele, mas esse livro se encontra na Biblioteca do Congresso, juntamente com outros livros muito secretos, como por exemplo o Diário de George Washington e o Diário de vários ex-presidentes dos Estados Unidos. Ah, mas o que os ET ganharam com tudo isso? Essa é a pergunta, né? Porque a gente sempre tem isso, tá? A gente foi pra lá, levou 12 e tipo, estudou e tal, e gente, eles passaram 10 anos nesse planeta. Depois quando voltaram, nossa, eles ficaram totalmente transfigurados, já não era mais a mesma pessoa. Nossa, história de filme mesmo, bagulho louco. O que os ET ganharam com isso? Porque, né, levaram 12 pra lá, na nave super tecnológica deles e tal. O que eles ganharam? Eles ganharam um acordo com os Estados Unidos de livre abdução. Sabe assim, uma carteirinha de, pode abduzir aí quem você quiser. Eles trocaram o livre-arbítrio das pessoas da Terra por tecnologia e conhecimento. 4 desses 12 soldados nunca retornaram para a Terra, porque eles acabaram não aguentando essa viagem. E inclusive dizem por aí, não sei se essa informação é precisa, que eles não voltaram exatamente em 10 anos, mas sim 13 anos depois eles reapareceram aqui na Terra. Apesar dessas informações não serem confirmadas, o que levaria um cara como Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá, e outros soldados e um monte de gente falar sobre esse assunto se não fosse verdade, gente? Conspiração geralmente é desenvolvida por gente que não tem muito conhecimento, né? Gente que tem um pouquinho mais de conhecimento não faz conspiração. Inclusive, todas essas pessoas que falaram sobre esse assunto foram apagadas de uma certa forma. O próprio ministro nunca mais falou nada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria saber se vocês conheciam o Projeto Zeta. Ele também é conhecido como Project Serpo, porque o nome do planeta para onde eles foram é Planeta Serpo. Pode ser que você tenha ouvido falar nesse outro nome também, né? Projeto Zeta ou Projeto Serpo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Não